Nós vamos então respirar bem profundamente e nós vamos buscar essa sintonia. Essa sintonia já pedindo aos guardiões que adentram o nosso lar com as redes em forma de tela metálica, que eles possam trazer toda esta proteção e que possamos nos unir a Ruiz, a Eliamar e a todos os espíritos que estão ali, estudando junto conosco, para que tenhamos uma tarde de bastante estudo, de bastante serenidade e amor. Graças a Deus. Vamos lá? Nós paramos. Eurípides. Na página 143. Do PDF, né? O primeiro parágrafo, no metade do primeiro parágrafo está escrito assim: Eurípides reencarna em 1880. Deixando na vida espiritual um projeto em andamento, no qual faz parte Dona Modesta em um número imenso de almas. Em 1899, Dona Modesta regressa ao corpo. Por que eu coloquei essa parte? Regressa ao corpo. Na sua juventude, reencontra com o apóstolo de Sacramento e é curada por ele e recobra o compromisso assumido. Eurípides retorna à vida espiritual em 1918 para continuar seu projeto, e Dona Modesta assume o compromisso de erguer o polo de ligação terrena com a obra já iniciada no mundo espiritual, e temporariamente sob tutela de Dr. Bezerra de Menezes, desencarnado em 11 de abril de 1900. O Sanatório Espírita Uberabense foi inaugurado em 31 de dezembro de 1933. Na erraticidade, Eurípides lança as sementes do Hospital Esperança, em plena década de 30. O entrelaçamento desses núcleos de amor e redenção foi cada dia se estreitando a ponto de tornar-se o primeiro núcleo avançado de ligação do Hospital Esperança com a Terra. Muito legal, né? Muito legal, assim, o planejamento. Tudo encaixadinho, né? Tudo certinho. Isso. Boa tarde, gente. Boa tarde. Onde nós estamos? Página eu li? 249, agora 250. O primeiro parágrafo. Desculpa. Tá bom, obrigada. Tudo. Às vezes a gente fala assim, nossa, como que isso pode acontecer? Tudo é um planejamento, não existe encaixe. É Lego, gente, vai lá e dá clique, não tem, tudo está certinho. Não tem o que discutir. E ó, eu acho que é interessante nesse parágrafo, é o primeiro ponto, não significa que sejam outros, não tenha outros, conforme vai se dizer, aí eu não sei responder quais são os outros, antes que me faça pergunta. É porque todo mundo já, né? Eu já respondo. Eu não sei dizer. Aí essa ligação vai se dando conforme as afinidades vão vindo. Mas também a gente não pode dizer que seja caso. Mas a gente não sabe quais são os núcleos que foram se aproximando do Hospital Esperança depois disso. Alguma coisa, Sérgio Lembe? No final dessa página. Ou outra pessoa, né? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que as desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Bem forte isso aqui, né? Bem atrasadinho, né? Mas se a gente bem atrasadinho. Ver o que está acontecendo no mundo, nós não temos ainda uma civilização de humanos civilizados, né? É verdade, é verdade. Não, no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, né? Porque o que a gente está vendo acontecer aí nessa eleição não é coisa de de gente civilizada, não. De gente civilizada, gente evoluída, né?
O instinto Civilizado. está muito, na terra ainda, está muito... Vamos falar de civilizado, né? Porque a evolução é muito relativo. O povo civilizado é aquele que um se preocupa com o outro, né? E hoje nós temos um se preocupando consigo mesmo e os outros que se danem, né? O sentimento de empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Aquilo que se conseguiu no início da Covid, onde as pessoas estavam ali, tendo a empatia, vibrando, né? Eu nunca me esqueço quando o André Bocelli parou, cantou em Roma, né? E ali aquela oração para todo mundo e a gente distribuindo, né? Para aqueles médicos, para aqueles enfermeiros, ali é empatia. Aquele sentimento veio para todo mundo teve que parar a sua vida, se ia rezar ou não, era uma escolha, mas houve esse sentimento. E, de repente, eu já te passo, Damares, a gente nota que isso é aquilo que a Leda sempre pergunta assim, e como que eu vou transformar isso? Essa é a essência. Ali as pessoas viveram. Aí, quando voltaram no seu dia a dia, eles voltaram a ser o que eram. Para colocar as máscaras. As máscaras, por quê? Porque aquilo não era essência. Aquilo não se transformou em essência. Porque se transformasse, aquilo que foi feito, o que nós fizemos, ele se manteria. Entendi. Mas, a partir do momento que aquilo era algo só daqui, Da hora, né? Daquela hora. daqui, daqui, mental, e não daqui, do coração, não fica. Não fica, não virou essência. Oi, Damares, venha. Rápido. Perfeito isso que você falou e o que a Leda disse agora, né? Foi momentâneo. Mas, felizmente, muitos grupos de diversas crenças permanecem ainda nessa boa vibração, continuando para a evolução do nosso planeta. Esse grupo é um exemplo. Continuar aquele que você participa. O né? COCAR, que você foi, né? Com 500 pessoas na época da pandemia, todo mundo uma todo. vibração para paz, que a paz viesse para a humanidade. Então, é nessas coisas que você fala assim, nossa, que besteira. Não, gente, não é. Porque a somatória do meu sentimento com o sentimento do outro é que eleva, é que acolhe, né? E é isso, que às vezes é isso aqui que estava escrito ali naquela... que fala assim, é teoria. Não, é a realidade. É a realidade. Eu tenho uma observação a fazer. Pode fazer. Eu venho pensando muito sobre uma série de coisas, né? E aí eu vou falar sobre o meu ponto de vista. Não é que a coisa não se tornou essência. A coisa é essência nas pessoas. Só que essa essência ela está apagada por um monte de máscaras. Porque, no final das contas, nossa essência é Deus. Ele está lá dentro. Só que nós enterramos esse Deus colocamos numa caixa lá no fundo do nosso inconsciente e a gente não consegue libertar. No momento que a humanidade teve que parar por causa da Covid, e aí teve aquele medo, e sempre quando há o sofrimento, a primeira coisa que as pessoas fazem depois de perder as esperanças é procurar Deus. Se agarrar em Deus. Procurar Deus, ele liberta essa essência, né? Ou então a pessoa se liberta. Então, não Deus liberta a essência, mas a pessoa liberta essa essência naquele momento. Só que quando acabou ou diminuiu a pandemia, que as pessoas começaram a conviver, o mundo já estava mudado. E aí as pessoas vestiram as máscaras muito mais pesadas do que tinham antes. Esse é meu ponto de vista, né? Vieram muito pesadas, né? Vieram, assim... Bora, vamos fazer a nossa semente. Vamos ser o beija-flor lá, colocar o pinguinho e tocar a vida. Só terminar um negócio.
Isso aqui não é uma coisa para a gente ficar triste porque o mundo está assim, mas é para que a gente fique vigilante para que a gente não fique assim. Entendeu? Porque o mundo é o mundo, cada um vai responder por si. Quem vai responder por nós somos nós mesmos. Porque assim, a espiritualidade fez um pedido na terça-feira para que a gente mantenha muito, até o dia 30, as nossas vibrações, para a gente mantenha os nossos corações e as nossas mentes muito serenadas, vamos dizer assim, muito serenas, e que a gente se olhe para que a gente possa manter os nossos lares harmonizados, mas vibrando muito. E um momento que a gente vibra, esse momento aqui, que a gente está estudando, e as nossas vibrações, vibrar pela nossa terra, pelo nosso Brasil. E sem partidos. Sem partidos. Pelo que é melhor para nós, né? Para o povo. E sim, olhando a nossa pátria do Evangelho, mentalizando esse coração realmente se expandindo e sendo o coração do mundo, né? Então nós temos, foi isso que eles nos pediram, muita consciência, muito discernimento. Vamos lá? Alguém tem alguma coisa? Não, tá todo mundo te olhando, olha lá. Bracinhos cruzados. Eu fico triste, só eu anoto, só eu acho as coisas interessantes no livro. Eu tinha uma coisa para falar a respeito do que o Sérgio disse. O Sérgio disse, o mundo é o mundo, não é? Cada um responde por si. Sim. Mas, enquanto o mundo não melhorar, geral, não é? Vai ficar desse jeito que a gente estava lendo aqui ainda. O mundo todo precisa melhorar. A gente tem que se esforçar para melhorar, né, vibrar, né, eu acho, para melhorar tudo, o todo. Você permite eu discordar de você? Lógico, estamos aqui para isso. Imagina que você melhore e o mundo não, tá bom? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai para um mundo melhor. Há muitas moradas na casa do meu pai e uma que se adequa ao nível evolutivo que você tem. Então, aquilo que eu falei, o mundo... Por favor, amenizem o que eu vou falar. O mundo não importa. O que importa é o que eu sou, para mim. Agora, se eu melhorar, eu melhoro o mundo também, porque eu faço parte dele. Mas não se preocupe se os outros não melhorarem. O que a gente sabe é que o planeta está passando por uma fase de transição para se transformar. Esses que não acompanharem, eles vão embora. O mundo não vai mudar não vai se transformar em regeneração somente quando esses espíritos todos que estiverem na Terra foram espíritos de regeneração. Então não se preocupa com o mundo, se preocupa com o que você pode fazer por ele. Entendeu? Por isso que eu sempre falo, se preocupa consigo, né? Com o que você pode fazer. Ah, mas o outro não está fazendo. Azar é dele. Azar é dele. E aí, por isso que é muito importante o autoconhecimento. Porque só com o autoconhecimento é que a gente vai perceber para que caminho que a gente pode ir. Imagina que alguém coloque um saco na sua cabeça, um saco escuro, ande com você e fale assim, com aquele saco, solta em qualquer lugar assim, vai para casa. Você vai conseguir ir para casa? Não, você não sabe onde você está. E a única forma de você saber onde que você está é tirar a venda dos seus olhos. Isso se chama autoconhecimento. É saber o caminho que andou. Porque você mudando, o mundo ao seu redor vai mudar, porque você vai ter outros olhos. Entendi. E o mundo vai, Cessé. Como ninguém acha nada interessante nesse livro, eu vou continuar falando o que eu acho interessante. Não vou precisar cutucar tanto, hoje é sextou, pelo amor de Deus. Oi, Damares, diga. Eu estava esperando para falar duas frases aqui para pegar e engatar nesse assunto que o Sérgio falou, né? Pode falar, pode falar. Da gente cuidar cada um de si mesmo, tentar melhorar a cada dia.
para a nossa própria evolução. Se cada um fizer isso, o mundo evolui, né? E aí, depois da frase que você leu, Sérgio, do Allan Kardec, tem uma fala. O senhor estaria dizendo que nós ainda não somos humanistas, que ainda não nos humanizamos? Rebateu o participante. Aí pula o outro parágrafo e vem uma outra frase que eu destaquei. Do jeito que o senhor coloca, parece que a Terra está mais atrasada do que somos capazes de imaginar. Estaríamos, porventura, no reino animal? Aí eu vou pegar um trechinho Quase do que a Leda isso, falou. irmã. Eu vou pegar um trechinho do que a Leda falou para falar sobre a minha opinião. E aí eu também quero, Sérgio e Valéria me corrijam se eu estiver errada no que eu vou dizer. Eu acredito e eu creio que na evolução do planeta que nós nos encontramos neste momento, nós todos aqui espíritos, rumo a esta evolução, que nós temos um embate das trevas e da luz. Nesta força de vibração que o planeta está a caminhar, tem todo um embate de trevas. Então, este reino animalesco que coloca aqui, e isso que o Sérgio comentou das pessoas estarem mais com máscaras, e a coisa mais densa que a gente sente, eu vejo com grande naturalidade. E eu vejo que eu tenho que continuar, tentar sempre manter esse meu equilíbrio espiritual para contribuir, primeiro com a minha evolução e contribuir com a evolução do planeta. Eu vejo com muita naturalidade. Tudo isso que acontece, agressividade, guerra, não que eu não me sinta entristecida ou que eu não quisesse isso, claro que não. Mas eu vejo como tudo faz parte da evolução, para esse encaixe, né, espiritual. Essa é a minha opinião. Desculpa prolongar. Não está errada a forma de você falar. O que eu vejo, depois você completa. Minha boquinha nervosa. Porque se a gente, eu vejo assim, eu, Valéria, eu acredito em Deus. Se está tudo certo, cada um vai ter a sua forma. Então, aqueles que conseguem andar, ter uma visão boa, né, de se enxergar, de se autoconhecer, vai andar de uma forma. E aquele que não tem, que ainda não conseguiu essa maturidade, vai andar de outra forma. Mas ele não está errado. Ele está respeitando o limite dele, né? Porque errado estaria se nós que estamos caminhando no autoconhecimento, forçássemos aquele que não está a fazer. Isso seria errado, porque a gente não deve forçar nada a ninguém, porque a gente também passou pelas nossas experiências. E passamos, né? Porque tem muita gente lá na frente muito mais elevada, muito mais autoconhecimento do que nós. Então, eu vejo que é o progresso. A lei do progresso, a lei que é uma lei que rege o universo, ela está no seu natural. Só que, às vezes, fica muito pesado. Então, a gente sente, né? A gente tinha o medo, Valéria, havia o temor da Covid. Mas, ao mesmo tempo que havia o temor da Covid, havia a empatia. As pessoas estavam um pouco mais dóceis. As pessoas conseguiam se olhar, né? Aquela coisa do olho no olho, do acolher. Agora voltou tudo ao normal, né? É uma coisa muito, né? Anda, né? Vai de uma forma que para mim não faz bem. As pessoas agressivas, as palavras, as pessoas falam de uma forma agressiva e para mim eu falo assim, isso me deixa ficar mais quieto. O que eu queria comentar é o seguinte, né? A gente está falando aqui de mais evoluídos e menos evoluídos, né? A gente não pode esquecer que isso é comparação. Comparação com o quê? Conosco. Nós estamos num nível de evolução e a gente já encontra pessoas mais evoluídas que a gente e menos evoluídas que a gente. O que a gente não pode esquecer é que nós também estamos em evolução. Então, esses que nós estamos olhando e no nosso ponto de vista julgamos menos evoluídos do que a gente, porque estão fazendo barbaridades,
em algum momento no passado, a gente estava no mesmo nível, fazendo mesmas barbaridades. Então, o que a gente está olhando agora é um pedaço da evolução que a gente já passou em algum tempo, mas já passou. Então, não é condenar essas pessoas, é ter compaixão por elas, né? E pensar da seguinte forma: o que essas pessoas que estão fazendo maldades aí com dinheiro público, com sonhos das pessoas, o que essas pessoas não vão ter que pagar no futuro pelos erros que estão cometendo agora? Então, por isso que a gente tem que ter compaixão. Vai ler essa parte? Eu vou ler a minha parte. Então, tá bom. Alguém mais tem alguma coisa a falar? Então, tá bom. Mais embaixo, acho que quase uma página embaixo. Um parágrafo começa assim: são os mais aliciados, porque, com raras exceções, desencarnam com culpas inconfessáveis. Aí vem o pedaço que eu queria falar. Os espíritas reencarnados carecem retificar em muito os seus conceitos sobre o que seja ser cristão. Uma cultura perigosa se insufla nas comunidades doutrinárias, cujo cerne é a ideia falsa do que seja ser espírita. Quase sempre, esse conceito exige espetáculos de grandeza moral inacessíveis à maioria esmagadora dos discípulos da doutrina. Para atender a essa expectativa estimulada através da cultura espírita, homens e mulheres adotam condutas pudicas e artificiais, quando o que mais necessitamos no momento é a sinceridade, no intuito de mostrarmos-nos como somos, e humildade para iniciar o serviço autêntico de renovação. O homem engana a si mesmo e depois a morte o devolve à sua consciência. É assim que, ao sair do corpo, com o chumbo da culpa, é puxado para baixo e naufraga em tormentas que constituem plugs automáticos com as sociedades inferiores. Então, o que ele está dizendo aqui é uma coisa que tem que deixar a gente bem alerta, né? Por quê? Porque a gente está aprendendo uma série de coisas aqui na doutrina espírita. A gente vem aí há 3 anos falando sobre doutrina, falando sobre o certo, errado, o bom, o ruim, sobre o conhecimento espírita. E isso, muitas vezes, a gente vai recebendo uma carga tão pesada do que nós somos e do que nós deveríamos ser, que a gente começa a colocar máscaras. Máscaras de, se eu não for dessa forma como estão falando, eu não sou bom, não sou espírita, coisas desse tipo, né? E aí, põe a máscara e por trás da máscara continua fazendo as coisas erradas, né? Porque a máscara só serve para a gente mostrar para os outros o que é, o que quer ser, não o que a gente realmente é, né? E é essa máscara que nos isola da gente mesmo, é que faz que, quando a gente desencarna e percebe o quanto tempo a gente perdeu tentando mostrar o que é e não mudar o que nós somos, é que nos leva a afundar e ser vítimas dos espíritos mais avessos à luz. Mas é aquilo que está aí mesmo. É a nossa culpa. É a Porque nossa culpa, quando a gente vai desencarnar, a gente já sabe. sabe? A gente já sabe. A gente já sabe aquilo que fez, já sabe o pacote que temos. O ideal é a gente fazer que nem faz o veludo, né? Eu sou errado mesmo, eu erro, não sei o quê, e dá risada, mas ele está buscando fazer a coisa certa. Então, eu sou errado, fiz um monte de coisa errada, mas está trabalhando para o bem. Está trabalhando bem. Ao invés de ficar sentado chorando, tá lá, ó, tá precisando de mim? Tô aí, ó, eu vou fazer. Mas como ele mesmo diz, né? Ele chega em algumas casas que ele fica assim, né? Olhando e fala assim: o que você quer que eu faça? No sentido que você tem que enxergar, né? Não dá para fazer milagre. Milagre não existe, né? No sentido de que realmente não existe. Por quê? Ninguém vai curar uma doença, ninguém vai resolver um problema de convivência. Né? Nunca me esqueço quando ele falou assim que tinha uma mulher que chamava ele para acalmar o marido, e era ela que apoquentava o marido, né? Ele ficou assim olhando, vamos ver, o que você quer que eu faça?
né? Mas, É aquela coisa de passar, terceirizar. mas mais uma coisa, né? A gente citou o Veludo, mas ele mesmo disse que ele não quer encarnar agora, porque se ele encarnasse agora, ele poderia perder um monte de conquistas que ele já teve, porque ele ainda não se modificou totalmente. E ele fala que a dificuldade está maior, porque você tem que vencer diariamente, porque a tentação, tudo que está ao nosso redor, a gente acaba reagindo. Por quê? Porque o instinto vem, o orgulho vem, o ego vem. E aí, quando a gente vê, a gente já perdeu o tamanco, a sapatilha, e aí vai, né? Vamos. Essa é a pergunta. Começa no domingo a gente vai começar e o amparo onde fica?